Evangelho de João, capítulo 7, versículos 25 a 53, nós vamos fazer a leitura alternada. Eu vou ler os versículos ímpares e os irmãos vão ler os versículos pares. Evangelho de João, capítulo 7, versículos 25 ao 53. Diziam alguns de Jerusalém: não é esse aquele a quem procuram matar? Ele fala abertamente e nada lhe diz. Porventura reconhece verdadeiramente as autoridades que este é de fato Cristo. Nós, todavia, sabemos da onde este é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá da onde ele é. Jesus, pois, quando ensinava o templo, clamou dizendo: vós não somente me conheceis, mas também sabeis onde eu sou, e não vim porque eu de mim mesmo quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Eu o conheço, porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. E, contudo, muitos de entre a multidão creram nele e diziam: quando vier o Cristo, fará, porventura, maiores sinais do que esse homem tem feito? Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prender. Disse-lhes Jesus: ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. A vez de procurar-me não me achareis, também aonde eu estou, vós não podeis ir. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: para onde irá esse que não o possamos achar? Irá, porventura, para a dispersão entre os gregos, com o fim de os ensinar? Isso significa de fato o que ele diz: a vez de procurar-me e não me achareis, também aonde eu estou, vós não podeis ir. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito, até aquele momento, não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então os que dentro do povo tinham ouvido estas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura, o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, onde era Davi? Assim, houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhe perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam-lhes: jamais alguém falou com este homem. Replicaram-lhes, pois, os fariseus: será que também vós fostes enganados? Porventura deu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quanto a esta plebe que nada sabe da lei, é maldita. Podemos deles que antes fora ter com Jesus perdoou-os. Acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles: dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examina e
sua casa. Vamos orar. Depois da oração, as crianças, e a professora podem se separar momentaneamente de nós. Pai bondoso e amado, nós te pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, como o Senhor já tem feito ao longo de cada leitura da Tua Palavra nesse culto, ó Pai, que agora, na exposição, ó Deus, que nos dispomos a fazer dela, Senhor. Que eu e Tuas filhas, ó Deus, sejam instrumentos do Teu Santo Espírito para a edificação, para a consolação, para a exortação do Teu povo, ó Pai. E assim todos nós, com a iluminação do Teu Santo Espírito no nosso entendimento, tenhamos a firme convicção de que a origem e o destino da nossa alma é o Teu Filho Jesus Cristo, de que tudo foi feito por Ele e para Ele, e assim, ó Deus, devemos viver, ó Deus, calando na nossa alma as nossas inquietações, ó Pai. Pai, acalma o nosso coração e continua a dirigir a nossa vida pela Tua Palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Guia-nos e usa-nos, ó Deus, para louvor e glória do Teu nome, nós te pedimos, por amor e misericórdia do Cristo, Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Então, quem vai descer com as crianças, Ivânia, não sei se mais alguém vai acompanhar, e as crianças vão aprender sobre Jesus, assim como nós aqui. Quem sou, de onde vim, para onde vou? As perguntas existenciais que a filosofia, a psicologia, a antropologia, a história, a maioria das avenidas da ciência tenta responder para a humanidade. E algumas respostas até absurdas surgem, chegando ao extremo de que somos descendentes de primatas, de macacos, dizendo que, quem sabe, somos uma população habitada por seres de outro planeta, e o mundo vive muitas vezes perdido, tentando encontrar a resposta para essas perguntas, quando na verdade a resposta dessas perguntas não está em querer saber quem é, de onde veio, para onde vai, mas sim entender quem Jesus é, de onde Ele veio e para onde Ele vai. Quando entendemos quem é Jesus, sua origem e o seu destino, fica mais claro entender a nossa origem, o nosso destino. No tempo que está se avizinhando do Natal, tenta celebrar, ou devia celebrar, a origem terrena de Jesus. Mas de longo e de muito, as pessoas já nem sabem mais o que é celebrado no Natal. Não é difícil encontrar uma pessoa que não sabe o que Jesus tem a ver com essa festa, achando que tudo é folclore, Papai Noel, presentes, etc. Mas o texto que nós lemos mostra que há 2000 anos há essa confusão entre saber da origem de Jesus, entender o destino dele e assim cada um encontrar nele o seu destino, encontrar nele a sua origem. Mesmo entre religiosos havia a dificuldade de reconhecer no Cristo que Ele é o Alfa e o Ômega, o início e o fim, o eterno, que deu origem a todas as coisas que existem para Ele, voltam e existirão para sempre diante dEle. O texto que nós lemos é a sequência daquele capítulo onde a rejeição a Jesus é claramente identificada,
onde claramente a perseguição e o plano de matar Jesus é evidenciado em resposta de religiosos que não admitiram que ele curasse um homem no sábado. Diz o versículo 11 do capítulo 7, ora, os judeus o procuravam e perguntavam, onde estará ele? Assim como muitas pessoas hoje procuram Jesus. Procuram Jesus. Você que está na igreja hoje, procurando Jesus, você está num bom lugar. Porque desde aquela época, Jesus se revelava, se apresentava no templo. Versículo 14 diz que foi no templo que Jesus apareceu e ensinando a sua palavra, ele se revelou, mas mesmo assim, houve a divisão de opiniões. Alguns maravilhados com o ensino de Jesus e alguns dizendo, não, ele é um enganador, ele não diz a verdade, ele não fala a verdade. E aí alguns, como nós lemos, olhando para Jesus, disseram, nós sabemos de onde ele veio. Versículo 27 diz, nós sabemos de onde ele veio. E eles diziam, quando vier o Cristo verdadeiro, será que alguém vai saber de onde ele veio? Havia uma crença popular de que o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Salvador, surgiria abruptamente e ninguém saberia de onde ele veio, como quem não sabe de onde vem nem para onde vai. Mas Jesus, ele se apresentava no templo e ele diz exatamente, olha, vocês me conhecem? Vocês sabem de onde eu sou? Ele diz, eu conheço aquele que me enviou. Vocês não conhecem aquele que me enviou. Como vocês podem dizer que me conhecem? E que conhecem de onde eu vim? Várias vezes as pessoas olhavam para Jesus e diziam, eu sei de onde ele veio. Ele veio de Nazaré. Eu sei de onde ele veio. Ele veio da Galileia. Eu sei de onde ele veio. Ele veio de José e Maria. Mas eles não sabiam a origem eterna de Jesus Cristo. Eles não sabiam a origem verdadeira de Jesus Cristo, que era o trono de glória do Pai. O Pai que pelo Espírito Santo fez com que o Cristo se encarnasse e nascesse da Virgem Maria. Essa era a verdadeira origem, essa é a verdadeira origem de Jesus Cristo. A origem de Jesus Cristo não é meramente geográfica, a origem de Jesus Cristo não é meramente histórica, a origem de Jesus Cristo não é meramente biológica, a origem de Jesus Cristo está na eternidade, no Pai, naquele que ele diz, aquele que me enviou eu conheço da parte de quem eu fui enviado. E ele falava para aqueles ouvintes, vocês não conhecem ele, e vocês dizem que sabem de onde eu vim? Como quem diz, vocês realmente sabem da minha origem? Vocês sabem de onde eu estou vindo? E esse questionamento intensificava a argumentação dos judeus que queria prender Jesus, que queria matar Jesus. Versículo 30 diz que eles procuravam prender Jesus. Mesmo assim, entre aqueles que buscavam prender Jesus, ao ouvir sobre a origem dele, de que ele foi enviado do Pai, de que ele foi enviado de alguém que eles não conheciam, acontecia o fruto da fé. Nem todos duvidavam, nem todos tratavam ele como um enganador. Versículo 31, alguns perguntam, ora, quando vier o Cristo, vai fazer as coisas que ele faz? Vai fazer coisas maiores do que essa? Então, diante da revelação da origem de Jesus, havia a rejeição, a dúvida, como até hoje muitos, ao estudar a história de Jesus Cristo, ainda tem dúvida de onde ele veio, mas havia a fé daqueles que o Senhor preparou para crerem nessa maravilha. E o interessante, a advertência é que entre os religiosos, aqueles que eram dotados de todo o conhecimento das Escrituras,
faltava-lhes a lembrança, a memória, a informação de que Jesus era exatamente aquele que veio de onde eles sabiam que ele veio, e a palavra diz que ele viria de onde eles sabiam que ele veio. Versículo 41, surge o questionamento: porventura, o Cristo virá da Galileia? Versículo 52, essa dúvida novamente recorrente entre os principais, entre as autoridades. Responderam eles: dar-se-á o caso que também tu és da Galileia? Examina, e verás que da Galileia não se levanta profeta. Ora, queridos, nós acabamos de ler a liturgia desse culto, livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 1, dizendo que da Galileia dos gentios, dali onde a terra estava aflita, viria o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, aquele sobre quem estava o governo de todas as coisas. Ora, queridos, muitas vezes religiosos duvidam por arrogância, por achar que sabem demais, por confiar na sua memória falha ou na sua intelectualidade limitada. Queridos, a origem do Cristo estava clara nas Escrituras. E se aqueles religiosos fossem bons estudiosos da palavra de Deus, eles saberiam que lá em Isaías, 1000 anos antes, estava predito: sim, ele virá da Galileia. Ao contrário do que eles diziam: não sai profeta da Galileia. Eles se questionavam, versículo 42, não diz a Escritura que o Cristo veio da descendência de Davi e da aldeia de Belém, onde era Davi? Sim, as Escrituras diziam isso em Miqueias capítulo 5, versículo 2. E Jesus Cristo veio exatamente como nós lemos em Mateus capítulo 2, versículo 1, ele nasceu em Belém, na cidade de Davi. Como narra a genealogia do evangelista Mateus, sim, ele é descendente direto de Davi. Ele é aquele que cumpriu todas as predições, porque a sua origem era origem eterna. Ele é a encarnação dessa palavra, ele não é apenas um mestre dessa palavra, ele não é apenas aquele que ensina essa palavra, ele é aquele que revela o poder que há nessa palavra. Então, queridos, conhecer a origem de Jesus pode levar a uma decisão, a uma atitude que define o seu destino eterno. Algumas pessoas, por não conhecer a origem de Jesus, como ano após ano nós repetimos no calendário das igrejas leituras de textos sobre o nascimento de Jesus, celebração do Natal, parece uma coisa assim enfadonha. De novo, chegou dezembro, vai falar que Jesus nasceu em Belém, vai falar que ele veio da Galileia, vai falar que ele era o Nazareno. Muito bem, se você sabe disso, se você confia nisso, dê graças a Deus, porque você conhece a origem terrena de Cristo, que remete à origem eterna daquele que foi profetizado e cumpriu todas as Escrituras. Quem não conhece isso, tem dúvida sobre se realmente ele era Salvador. Quem não conhece isso, muitas vezes, ao invés de correr, de buscar a presença dele, foge da presença dele, com medo de estar despreparado para enfrentar o tribunal eterno. Conhecer a origem de Cristo vai te levar a cada vez mais confiar nele, ou então a falta desse conhecimento vai levar a ceder a sua confiança em raciocínios dos mais absurdos, raciocínios que não acalmam o coração, raciocínios que não levam tranquilidade para casa, raciocínios que infelizmente fazem ser condenáveis como aqueles homens foram e ouviram de Cristo. O texto, além de falar da origem de Cristo, de onde ele veio, ele fala também do destino de Cristo, para onde ele ia.
Versículos 33 e 34, Jesus diz: eu estou convosco, mas eu vou para junto daquele que me enviou. João 7, 34 diz: vocês vão me procurar e não vão me achar. Vocês não podem ir para onde eu vou. Queridos, essa é uma das afirmações mais terríveis que alguém pode ouvir da parte de Deus. Alguém ouvir da parte de Deus: você não vai estar onde eu estou, você não irá onde eu vou, significa dizer: no céu você não vai. Significa dizer: você vai para o inferno? Jesus revela aqui que o seu destino era voltar para o Pai. Jesus revela aqui que ele voltaria de onde ele veio, do trono de glória, enaltecido, onde os anjos cantam incessantemente: Santo, Santo, Santo. E aqueles que não reconheciam a sua origem eterna no Pai, ouvem de Jesus Cristo essa afirmação que nenhum bandido na cruz ouviu. Eles ouvem de Jesus Cristo: eu vou, mas vocês não vão. Eu estarei num lugar onde vocês não estarão. E eles se questionam: ele está falando que ele vai para a dispersão, onde estão os judeus gregos? Ele está falando que ele vai para a Grécia, já que ele é um mestre, já que ele ensina, ele vai lá para as escolas filosóficas? Eles não entendiam que Jesus estava falando de que estava chegando a hora, não era aquela hora, por isso não prendiam, de que ele voltaria para os céus. Queridos, Jesus afirma isso contrariando o convite divino que em Isaías 55, 6 a 7 afirma que todo aquele que buscasse o encontraria. Veja comigo, Isaías 55, 6 a 7 diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, porque Ele compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. A palavra de Deus gritava pelos profetas: busquem ao Senhor. E quando o Senhor vem nessa terra, o Senhor diz para algum: vocês vão buscar e não vão achar. Em Jeremias 29, um texto lindo, Jeremias 29, 11 a 14, ele diz: assim diz o Senhor, Jeremias 29, 11: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar para onde vos mandei para o exílio. O ministério de Jesus era buscar o perdido. O ministério de Jesus era congregar. O ministério de Jesus era a resposta para aqueles que buscavam o Senhor enquanto se podia achar. Mas aqueles que rejeitaram a sua origem eterna no Pai, aqueles que não reconheceram que a origem de Jesus era aquela da Galileia, de Nazaré, de Belém, aquela tão cantada no Natal, aqueles que não admitiram essa origem profética e histórica, esses ouviram de Cristo: eu vou para um lugar onde você não vai. Você vai me buscar e não vai me achar. Por quê? Isaías 59 diz: a mão de Deus não está fechada para que não possa abençoar, os olhos de Deus não estão fechados para que não possam ver, os ouvidos de Deus não estão tapados para que não possam ouvir. Mas
os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Aqueles homens não tinham resolvido o problema dos seus pecados. Aqueles homens estavam diante da salvação, daquele que garantiu perdão para os seus pecados, e não admitiam que ele era verdadeiro, não admitiam que ele era original, enviado do Pai. Por isso, ouviram: vocês não vão para onde Jesus vai. Vocês não vão encontrar quando buscarem Jesus. E Jesus certamente não falou isso com alegria e prazer, pois o desejo dele é que muitos, como a gente pode ler lá em João 17, veja comigo, João 17, conversa de Deus com Deus, na oração sacerdotal, o Deus Filho falando com o Deus Pai, certamente na presença do Espírito Santo. João 17, 11 diz o seguinte: eu já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Versículo 13: mas agora eu vou para junto de ti, e isso falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. E aí versículos 20 a 24: não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amastes a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Mas justo o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviastes. Aqueles que compreendem a origem divina e eterna de Cristo, aqueles que admitem que Jesus foi enviado pelo Pai, esses não ouvirão de Cristo: apartai-vos de mim. Esses ouvirão sim de Cristo: vinde, benditos do meu Pai. Esses são aqueles que entenderam e confiaram que Ele era o enviado de Deus. Que não sejamos como Esaú. Esaú, que não valorizou a bênção que havia da primogenitura, e que, quando buscou um lugar para arrependimento, quando buscou ao Senhor, não teve mais oportunidade de encontrar perdão. Você é daqueles que está junto com Cristo? Você é daqueles que, quando Cristo disse: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, você buscou? Ou você é daqueles, como aqueles religiosos arrogantes, que ficava perdido nos seus raciocínios, na limitação das suas pesquisas, no seu conhecimento limitado, e não admitia que Jesus Cristo era enviado do Pai? De que lado você está? A origem de Cristo é o Pai. O destino de Cristo é o Pai. O destino de Cristo é aquele que deve ser o que nós ansiamos. Como Ele quer estar com o seu povo, nós devemos querer estar com Ele. Mas ninguém vai ao Pai a não ser por Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Por isso esse texto, além de nos ensinar a origem de Cristo e o destino de Cristo, nos ensina que o nosso destino é Cristo. Pois no versículo 37, Ele, Jesus, fala para aquela multidão de desorientados e às vezes até de enganados: vinde a mim,
Versículo 37. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão águas vivas. Isto ele disse com respeito ao Espírito Santo que eles estariam a receber. Você já aprendeu sobre a origem de Cristo e o destino de Cristo quando ele veio aqui para essa terra. Agora você precisa ter bem claro qual é o teu destino. Qual é o teu destino? Final do texto que nós lemos, no versículo 53, diz: e cada um foi para a sua casa. Talvez você já esteja aí preocupado com o horário, querendo ir para casa. Mas e se você não chegar em casa hoje? Qual é o teu destino? Você está preparado para se encontrar com Deus? Você está entre aqueles que respondeu positivamente ao convite de Cristo, dizendo: vinde beber. Eu sei que você está sedento, eu sei que você está cansado, eu sei que você está desanimado. Ou você é daqueles que vai protelando a resposta, dizendo: hoje não, Senhor, deixa passar o Natal. Hoje não, Senhor, deixa passar a virada do ano. Hoje não, Senhor, deixa eu arrumar um emprego novo. Hoje não, Senhor, deixa primeiro eu casar, deixa eu primeiro ter filhos. Qual tem sido tua resposta ao convite de Cristo que diz: se alguém tem sede, vinde a mim e beba? Cristo quer dar o Espírito Santo para muitos que ainda não têm. Ele não quer nos deixar só. Em João 14, 16 em diante, nós vamos ler exatamente o seguinte, na despedida dele aos discípulos. João 14, 16 em diante: eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, não conhece, vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco. O mundo não me verá, vós porém me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e o manifestarei para ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guarda a minha palavra. O meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e as palavras que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me ouviu. Isto eu vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar do que tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse: eu vou para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ieis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Jesus avisou: eu vou embora. Eu vou para um lugar que agora os discípulos não podiam estar, mas ele disse: eu não deixo vocês sozinhos. Eu vos dou o Espírito Santo. O Espírito que ensina, é pelo ensino. E depois que ele ressuscitou, ele disse: toda a autoridade me foi dada, ide por todo o mundo, fazei discípulos, ensinando a guardar os mandamentos e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus quer que o destino da minha e da tua alma seja Ele.
Jesus quer que cada um de nós se dedique a estar nele. Jesus convidou e disse: vinde a mim, cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Cabe a cada um de nós, sabendo da origem de Cristo e do destino dele, reconhecer e decidir qual é o nosso destino. Como aqueles religiosos do versículo 53, depois de tudo isso, você vai fechar a tua Bíblia e vai para casa? Ou como Nicodemos? O texto que nós lemos fala de Nicodemos, que em João 3 já tinha ido até Jesus, chamado Jesus de mestre, se aberto para o ensino de Jesus, mesmo que tenha sido um ensino complexo sobre o novo nascimento. Nicodemos, que naquela hora disse contra os seus pares: nós vamos condenar alguém sem dar o julgamento adequado a ele? Cada homem, cada mulher tem que fazer um julgamento em relação a Jesus. Ele é um enganador ou ele é um enviado pelo Pai? Ele é apenas um grande mestre, um grande líder, ou ele é o salvador da tua alma? Qual é o julgamento que você tem feito em relação a Jesus? Que seja um julgamento como o que Nicodemos fez, que mesmo quando Jesus morreu, em João 19:39 estava ele, junto com José de Arimateia, adquirindo um campo para sepultar o seu Senhor com dignidade, com honra, entendendo que ele sim era o enviado de Deus, ele sim voltava para o Pai, ele sim é o destino que nós devemos escolher, pois nós não sabemos a hora de nos encontrarmos com ele.